Boa noite, telespectador. Está no ar o TV Com Debate, informação inteligente na sua semana. Hoje nós vamos falar especificamente sobre as Olimpíadas, ou melhor, os Jogos Olímpicos. Vamos falar sobre o futebol olímpico, futebol brasileiro, masculino, não vai muito bem das pernas. Estamos aí perigando para nos classificar. O futebol feminino, por outro lado, está fazendo bonito, está fazendo o que o futebol masculino deveria fazer, jogando futebol e ganhando. Para a gente discutir isso e mais outros assuntos relativos ao futebol nas Olimpíadas, hoje eu recebo com muita honra um jogador que é uma lenda viva praticamente. Ele é o segundo maior artilheiro da história do Santos Futebol Clube. É conhecido, no apelido eu já vou entregar esse jogador, esse ex-atleta, ex-treinador, José Macia, o Pepe. Boa noite, seu Pepe. Satisfação ter aqui no meu programa. O prazer é meu, satisfação estar com vocês. Dizer que estamos aí para bater esse papo sobre futebol, sobre as Olimpíadas, com o maior prazer. Seu Pepe, que também foi homenageado por conta da passagem da tocha olímpica aqui, conduziu a tocha, ele também vai contar um pouco dessa experiência e completa o nosso time hoje. O ex-atleta, que hoje é treinador de futebol, Narciso dos Santos, que é medalha de bronze nas Olimpíadas, foi medalha de bronze, melhor dizendo, na Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos, que também vai contar um pouco da experiência dele em Jogos Olímpicos. Boa noite, Narciso, muito obrigado pela presença. Boa noite, prazer todo meu. Está do lado aqui da pessoa que eu tenho um respeito muito grande, que é o seu Pepe, um dos ídolos do nosso glorioso, né? Que a gente fala, que torce. Esperamos que nós possamos fazer um grande programa. Senhores, para fazer essa primeira pergunta, o que está acontecendo com o futebol brasileiro? A gente não vem colhendo bons resultados tanto nas eliminatórias. Se terminasse hoje as eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, estaremos fora. E o futebol olímpico também não vem correspondendo, o masculino não vem correspondendo. O que o senhor acha que está acontecendo, seu Pepe? É difícil de dizer, porque foi convocada uma boa seleção, jogadores de bom nível, jogadores que são titulares nas suas equipes. E é uma Olimpíada, é claro, como tem Copa do Mundo e tal, mas esses jogadores já têm uma tarimba suficiente, mesmo sendo a maioria jovens, para responderem melhor. E até aqui eles realmente não têm agradado, têm decepcionado. A gente fica torcendo para que a coisa melhore, porque brasileiro ganhar a Olimpíada e não ganhar no futebol vai ficar devendo. Narciso. Justamente, aquilo que o seu Pepe falou, né? Os atletas que foram convocados já têm uma bagagem muito grande no futebol, já são titulares das suas equipes, ou a equipe nacional e do grande porte do futebol brasileiro ou internacional. Então, nós temos até dentro da seleção, hoje, um atleta que está entre os 5 melhores do mundo, que é o Neymar, né? E a gente não consegue entender como a seleção ainda não conseguiu produzir aquilo que todos nós tínhamos uma expectativa muito grande. Claro que em 15 dias você não consegue fazer, e no futebol é mais difícil disso acontecer, você juntar 15 atletas e querer que isso aconteça da forma que tu pense dentro de campo. Você tem esse pouco de dificuldade, mas um pouco melhor já poderia estar, né? E a gente fica na expectativa que isso possa acontecer no jogo contra a Dinamarca. E a gente até fica um pouco preocupado por conta dos 2 primeiros resultados, né? 0-0 com a África do Sul e 0-0 com o Iraque. Com todo respeito a essas 2 equipes, o Brasil tinha de vencer, independentemente, vencendo de 1-0, mas tinha de vencer. Eu acho que falta um pouco. O treinador, o Micali, ele, você falou do pouco tempo, falta também um pouco de experiência, um outro, o Tite, por exemplo, seria uma melhor opção nesse caso da gente estar pressionado pela medalha de ouro na Olimpíada, ganhar em casa? A partir que foi convocado o Micali para a seleção brasileira, eu sempre falei até em alguns programas que se eu fosse o dirigente da seleção brasileira, eu tinha levado o Dorival Júnior para treinar o Sub-23. Eu acho que é um cara mais preparado e disso eu não estou duvidando das capacidades do Micali, que deve ter as suas capacidades, tem as suas capacidades, já enfrentei, já sei como os times deles fazem dentro de campo e a capacidade que ele tem. Infelizmente, quando o resultado não aparece, você cobra um pouco mais do treinador.
Claro que falta um pouco dessa experiência ou da vivência do futebol nesse sentido, mas a gente sempre cobra por uma renovação. De uma renovação, de um sistema de jogo diferente, com mais triangulações, com mais jogada, com amplitude de jogo até melhor, maior. E como você vai jogar as Olimpíadas dentro do cenário do futebol brasileiro, onde você tem uma cobrança muito grande dentro do Brasil de você ganhar as Olimpíadas, nós temos, até hoje não falamos, nós sabíamos muito dessa cobrança. A partir do momento que o Galo tinha saído, eu tinha chamado o Dorival Júnior. É um técnico mais rodado, com uma experiência maior e, mais do que isso, tem uma bagagem muito grande quando se lida com a mescla de atletas. Então, o Dorival, ele mostra isso no Santos, ele tem um contato direto, a química bate perfeitamente, mas em todas as equipes que o Dorival montou, ele sempre teve essa mescla muito boa. Então, na época, eu teria chamado o Dorival. Nós não fizemos essa opção, optamos pelo Unicali, e é claro que as coisas não estão acontecendo da maneira que nem nós, com certeza, ele também não gostaria. Eu falo sempre que o futebol brasileiro também ele perdeu algumas peças importantes. Hoje nós deixamos de ter o meia técnico, o meia clássico, o meia de uma visão maravilhosa, onde você consegue colocar as bolas onde você quer, para você ter um meia de correria. É verdade. Um camisa 10, um antigo camisa 10. Um Ganso, vamos dar um exemplo. Um Ganso, um Pita, o Ailton Lira. O Ailton Lira. Antigamente todo time tinha um camisa 10, o Zico. Justamente, o Zico, um Sócrates, um Rivaldo, Djalminha, um Alex, um cara pensante. Hoje fica uma montoeira de volantes aí. Correria. Exatamente. E nós deixamos de ter isso para a gente ter um meia hoje de condução de bola. E todos nós achamos que isso é muito bom para o futebol brasileiro. Infelizmente, isso não é. A gente está perdendo isso e teve uma época no Santos que se deu muito certo. Quando esses meninos subiram da bola, da base profissional, é porque um completava o outro. O Ganso pensava, o Neymar era o gênio, o André o finalizador, o Wesley corria pela direita, o Arouca era o que marcava. Então, cada um tinha. Hoje, na seleção brasileira, e foi meu jogador aqui, o Felipe Antes, foi meu jogador no Santos, e nunca jogou comigo como camisa 10. Ele sempre jogou comigo pela extremidade do campo, ajudava sim, quando a gente estava sem a bola por dentro, mas quando a gente recebia essa bola e tinha essa bola, era um jogador que saía mais em velocidade, porque tinha uma infiltração muito grande e uma finalização muito boa. Não para ser o cara pensante da seleção brasileira. Seu Pepe, o senhor que jogou com camisa 10, pouco famoso, tal de Pelé, a gente perdeu, o futebol brasileiro está perdendo essa característica que o Narciso lembrou muito bem do camisa 10, do famoso pensador, o cérebro do time? Sem dúvida, que eu joguei no Santos, na época eu jogava nos 4-2-4, o Zito e o Mengalvio eram os meias, e Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe era o ataque. A gente conseguia, com esses dois, dar o equilíbrio entre ajudar a defender e ajudar a atacar. Os dois faziam isso com a condição física da época, né? E um ataque que decidia, que fazia gols, né? Então tive o prazer, a satisfação de jogar com essa turma toda, com o maior jogador de futebol de todos os tempos, né? O rei da bola. E muita gente diz, não, vocês, jogar do lado do Pelé até eu, uma ova, era muito difícil, porque nunca sabia o que ele ia fazer. Ele fazia no último ano coisas diferentes do que ele fazia no primeiro, entendeu? E eu tive esse privilégio de, até comento, às vezes, tive o prazer, a satisfação de jogar como Pelé e de ser treinador do Guardiola, que é considerado hoje o técnico mundial do mundo. Primeiríssimo nível, né? E está agora na Alemanha, foi meu jogador no Catar, a gente conversava muito sobre futebol. Você treinou também o Ailton Lira? Ailton Lira chegou a ser meu jogador também. Treinou o Pita? Pita. Tá faltando realmente esse jogador? Esse hoje, jogador o Ganso foi o último 10 que a gente teve de genialidade, de ser o cara realmente da posição. É verdade. Eles são jogadores que, na hora que precisava, pisavam na bola, acalmava e tal. No teu tempo de jogador, você jogou com que camisa 10?
Aqui no Santos foi o Giovani, né? Na Olha seleção, que fera. na seleção foi o Rivaldo, foi o Alex, foi o Djalminha, foi o Raí. Então, era outro tipo de camisa 10. Eram jogadores mais clássicos, não era jogador de estar o tempo todo correndo. O Giovani até não foi um jogador muito de estar se movimentando o tempo todo. Era um jogador que se posicionava, mas que sabia muito bem e fazia a leitura antes de quando o atleta ia chegar próximo dele. Então, ele já tinha essa leitura do atleta. Mas mais do que isso, era jogador referência. Você tinha um 10 referência para você colocar. É que nem a pessoa fala assim, mas o Neymar não está jogando nada. O Neymar é atacante, ele vai ter que, na seleção brasileira, ele vai ter que entender. Primeiro, ele vai ter que armar e finalizar. O que a gente mais ouviu falar nessas sub-23, nesse tempo agora de preparação, foi que o ataque era o ataque dos sonhos. Foi os 3 atletas da frente, que era o Gabriel Jesus, o Gabriel e o Neymar. E quem vai fazer isso para esses atletas funcionar? A bola lá para eles fazerem. Eu não vi nenhuma pessoa falar nisso. O ataque é o do sonho, o ataque é o do sonho, o ataque... E quem leva a bola para que isso possa resolver? Nessa configuração do Micali, quem é o jogador, o meio campo? Hoje é o Felipe Anderson. Não poderia ser, na tua opinião? Não. O Felipe Anderson é um carregador de bola também. Também, ele podia estar brigando com a vaga com o Gabriel, ou fazendo como se fosse 2 meias. Sem a bola você faz a caída pelo um dos lados do campo, onde o Neymar ou o Gabriel não estiver, e você com a bola fazendo essa movimentação da caída. Ou, hoje, como o futebol está muito moderno, você não ter essa posição, você ter o giro dentro do campo, não guardar a posição. Então, nesse caso, eu acho que você tinha a possibilidade de trocar o Renato Augusto, que você chamou o Renato Augusto, foi convocado depois, você tinha a possibilidade de chamar outro jogador e a seleção brasileira não preferiu ter um meio armador. Seu Pepe, jogar em casa ajuda ou atrapalha, na sua opinião, nessa questão de conquistar a medalha de ouro? Eu acho que a ideia primeira é que ajuda, né? Ajuda. A torcida tem que procurar todas as maneiras de incentivar. A gente está jogando em casa, né? Quem está desambientado é o pessoal que veio de fuso horário diferente, de países diferentes, e estão jogando aqui. Então, normalmente, por exemplo, na época do Santos Futebol Clube, a gente ganhou títulos em vários lugares do mundo, mas a nossa satisfação, o nosso prazer maior era jogar dentro de casa, na Vila Belmiro, onde o adversário, quando vinha descendo a serra, já vinha preocupado. Porque o Santos sempre fez, isso é uma tradição, sempre fez valer o fator casa. O alçapão da Vila, tem toda essa história. É isso mesmo, Narciso? Você acha que o Brasil precisa se impor mais? Não está sabendo jogar em casa? Justamente. Na verdade, ela tem 2 lados, né? Quando você não consegue o resultado ou você não está se apresentando bem, ela vira contra. Então, mas, primeiramente, tem que apoiar. Claro, você jogando em casa, você tem uma credibilidade maior, uma confiança maior. Eu acho que quando você joga em casa, isso tudo passa pela tua cabeça para você fazer grandes jogos. E não tenho dúvida nenhuma que a seleção brasileira, o torcedor, ele tem apoiado a seleção brasileira. Até mais do que a seleção. Justamente, a seleção não tem apresentado aquele futebol que nós esperávamos que fosse apresentar. Mas que o torcedor, ela tem apoiado a seleção, ela tem apoiado a seleção. Não podemos reclamar desse apoio da torcida. Não podemos reclamar, mas de maneira nenhuma. Até porque, até no jogo de ontem, teve determinado momento que elas começaram a vaiar, mas a partir do momento que o Brasil ia para o contra-ataque ou estava próximo de fazer o gol, eles começavam a incentivar. Então, é claro que está faltando corresponder quem está dentro de campo para que o torcedor possa estar mais próximo. É isso mesmo, seu Pepe. O torcedor, ele sente o que o time está fazendo. Ele joga de acordo com o que o time está apresentando dentro do campo. O senhor passou por alguma situação dessa de jogos fáceis e a coisa não ir de acordo com o que está pensando? O que o jogador, nesse momento, ele pensa? Porque vocês conversam, obviamente. Lógico que ninguém quer perder, ainda mais jogando em casa.
Tem esse papo? Tem uma cobrança interna? Tem. Normalmente os jogadores que têm uma certa liderança ou uma grande liderança. Foi o caso, por exemplo, do Zito, né? O Zito era... Ele cobrava. O Zito cobrava. Não era só a conversa do Lula no vestiário. O Zito, quando a gente fazia aquela rodinha no final para entrar, ele dava uma esculhambação em todo mundo. Vamos ganhar e vamos de qualquer maneira, claro, com consciência e tudo, mas vamos jogar. Até agora não jogamos. Teve um jogo nós estávamos excursionando o Santos estava jogando aí era o Antoninho, o treinador. Nós fomos jogar na França, na Bélgica, e o Zito estava doente. O Zito não estava jogando. E nós estávamos empatando com um time ruim lá, não estávamos perdendo 2-1 do time ruim, e o Zito não estava jogando, estava gripado. Aí o Zito entrou no vestiário como capitão, como cara que definia, que decidia, que tomava decisões. Ele falou, vou jogar, falou para o Lopes, prepara minha cabeça aí que eu vou jogar. E entrou, virou o jogo, estava 2-1 para o adversário, nós ganhamos de 5-3. Com liderança, com gritos, com vontade e com muito futebol também. Ele gritava não só com o mais fraquinho, como gritava com o Pelé, com o Coutinho, com o Pepe, entendeu? Ele foi realmente um líder na acepção da palavra como jogador de futebol e como grande capitão, o melhor que eu vi. Isso me faz lembrar uma semifinal de Campeonato Brasileiro, Santos e Fluminense no Pacaembu, que o Santos não desceu para o vestiário, vocês ficaram. É mais ou menos o que o senhor Pepe falou? Naquela situação, vocês precisavam do resultado, ficaram ali. Qual é o bate-papo naquele momento ali? O Santos virou perdendo esse jogo? 2-1 ou não? Não, nós estamos ganhando 2-0. 2-0. Mas vocês precisavam fazer um... mais um gol. Mais um gol. Precisava de uma diferença. Nós tínhamos combinado isso no vestiário, né? Que se nós estivéssemos ganhando o jogo de 2-0, nós ficávamos no meio do campo. Claro que é mais ruim para o treinador, né, seu Pepe? Ter ali 35, 40 mil gritando, quem vai dar as explicações ou passar a tática, ver aquele jogo que está vendo de fora é mais difícil. Mas como nós tínhamos combinado ali, até com o Cabralzinho, eu, o Galo, o Giovani, nós tínhamos combinado da gente ficar, nós decidimos, porque estava 2-0 para a gente, nosso torcedor estava eufórico, estava o clima todo a nosso favor. Então, foi poucas coisas também que foram passadas. E mais do que isso, acho que o torcedor ele se sentiu confortável, porque foi até uma coisa inesperada, né? Você ficar para o meio de campo numa semifinal de Campeonato Brasileiro. Então, de quem foi a ideia? Do Cabral mesmo? Não, foi minha, do Giovani e do Galo. Vocês já tiveram? Nós tivemos no hotel e conversamos com o Cabralzinho no vestiário que se nós tivéssemos ganhando o jogo de 2-0, nós íamos ficar no meio de campo. E o Cabralzinho, aceitou, tudo bem? Não, aceitou plenamente. O Cabralzinho era muito bom nesse sentido de conversa, de orientar. Então, sempre um gente, muito educado. Então, não teve problema nenhum com isso. A única preocupação dele era assim, vocês não vão desconcentrar da partida? Eu falei, não vamos desconcentrar. Nós vamos ficar justamente para o torcedor perceber que nós estamos querendo mais jogo. E a gente, naquele dia, estava... Eu acho que estava inspirado não só a equipe, mas também o Giovani, que naquele dia fez uma belíssima partida. E teve uma química com a torcida também? A torcida entendeu aquela mensagem que vocês estavam passando ali, apoiou o jogo inteiro. Sim. E o Santos acabou conseguindo o resultado. Sim, em seguida, foi o mais importante, né? Em seguida. E no começo do segundo tempo, nós já fizemos 3-0 com o gol do Macedo. E aí eles fizeram 3-1, nós fizemos 4-1 com o Marcelo Passos. Ou foi com o Marcelo Passos, fizemos 4-1 e depois acho que fizemos 5-1 com o Giovani, que fez mais um gol. Eles fizeram 4-2, nós fizemos 5-2. Foi mais ou menos parecido com o placar que o seu Pepe falou aí do jogo da Bélgica, perdão. Em relação a esse time do Santos de 95, o seu Pepe também acompanhou bem. Deveria ter sido o Santos campeão em 95? Eu acho que por sim. Toda a campanha? Eu acho que sim. Não só pela campanha, pelo que apresentou também numa reta final do campeonato. O Santos estava num crescimento muito grande da competição. Nós ficamos ali, acho que se eu não me engano foram 10 ou foram 11 jogos ali sem perder, porque o Atlético Mineiro estava na cola, a gente ganhava, eles ganhavam, eles jogavam antes, ganhavam, a gente jogava depois, conseguíamos ganhar também.
E a gente estava num ritmo e o time pegou uma forma de jogar, se encaixou. As peças e se encaixou quando se encaixa. E naquele jogo, principalmente nos 2 jogos, no meu modo de ver, o Santos foi melhor. Quanto o Botafogo aqui, o Botafogo até soube marcar melhor a gente. No Rio a gente tivemos muito mais facilidade de jogar, jogamos até melhor. Tomamos um gol primeiro do Wilson Gotardo, uma bola parada. E o segundo gol de um contra-ataque com o Túlio. Mas nós tivemos várias oportunidades de poder fazer gol naquele jogo. Até nós saímos meio brabo com a arbitragem, que ela deu alguns impedimentos que geralmente não se dão, né? Mas aqui nós fizemos aquilo que nós tínhamos que fazer no Pacaembu, ganhar o jogo. Nós ganhamos o jogo. O árbitro foi que não deu, mas nós ganhamos o gol. O Marcelo Paulo, o Santos fez o gol. O Camanducá entrou de cabeça, fez o gol, o cruzamento do Marcelo. Nós fizemos aquilo que tinha que fazer, que era o resultado que nos interessava. Seu Pepe, inclusive o Santos de 95 é mais lembrado que o Botafogo campeão, né? Pelo time, pela campanha. Pelo treinador, o Cabral. Pelo treinador, o Cabral. Muito competente, muito inteligente. Trabalhou com o senhor lá no mundo árabe? Cabralzinho? O Cabralzinho também trabalhou, mas... Não, comigo não, mas é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, somos amigos até hoje, e muito inteligente. Ele está sempre se aperfeiçoando com relação à possibilidade dele voltar a treinar, mas hoje tem uma vida muito tranquila, né? Cabecinha extraordinariamente fresca, né? Mas é um treinador de primeiríssimo nível, o Cabral. Injustiçado, porque merecia ganhar, junto com o time do Santos 95, merecia ganhar aquele título. Em relação a ganhar títulos, o senhor é um expert, porque o senhor com a Inter de Limeira, em 1986, calou o Morumbi lotado de palmeirenses, ganhou o Campeonato Paulista de 86. A Inter de Limeira, apesar de ter sido uma zebra, tinha um timão naquela época, né? Tinha o Kita, que era centroavante, que foi da seleção olímpica, inclusive. E modéstia à parte, fui eu que armei aquele time. Isso que eu queria que o senhor contasse. Como é que foi esse... Eu sabia de qual salteado: Sila, João Luiz, Juarez, Bolívar e Pecos, Manguinha, Gilberto Costa, João Batista, Tato, Kita e Lê. Ou Gilson Gênio. Era um time que nós fizemos uma excursão no começo do ano, fomos até a África, jogar 4, 5 jogos, e eu vi que ia dar coisa, ia dar liga, como eles falam, né? E aí montamos aquele time. Era um time que tinha uma especialidade muito forte em contra-ataque. Tinha muito bom lançador, que era o Gilberto Costa. Tinha o Tato, que na época estava revezando, lembrando o Jairzinho, entrava muito em diagonal, fazia gol. O Kita, um centroavante de área, habilidoso, apesar de muito alto, grandão e tudo, ele tinha habilidade, sabia. E era um time redondinho, um time certinho. Começou o campeonato, nós tivemos o privilégio de ter o melhor ataque, melhor defesa, o goleador, o goleiro menos vazado, tudo da Internacional de Limeira. Fomos campeões do primeiro e do segundo turno e tivemos de decidir com o Palmeiras. Tiveram que fazer a final extra com o Palmeiras. Então, e no Morumbi, 2 jogos no Morumbi. Então, esse time da Inter, volta e meia, Narciso só lembrado para ir lá em Limeira, conversar, falar sobre o time, foi uma coisa realmente... Aliás, devia ter uma estátua do seu Pepe lá em Limeira, pela campanha que o senhor fez, porque foi o único clube do interior paulista a ser campeão paulista. Um mérito, e ali os jogadores, Gilberto Costa, o camisa 10 que o Narciso fala, o senhor tinha um camisa 10 de ofício, como eles gostam de falar hoje. O Kita já tinha jogado no Inter, acho que depois da Inter foi para o exterior, foi jogar na Europa. O Lê foi para o São Paulo. Foi seu jogador em 87 na final do Brasileiro? Não? Quem? O Lê. O Lê foi. O Lê depois, em 87, só foi campeão brasileiro de São Paulo. O Lê, o Locato, empresário bem sucedido hoje lá em Limeira. O Tato, que era um novo Jairzinho, entrava em diagonal. Tinha algumas jogadas preparadas, algumas jogadas ensaiadas que realmente funcionavam. E um goleiro, você lembra do Silas? Um goleiro muito seguro, não é um goleiro de 2 metros, mas um goleiro de 1,78 m, mas que tinha uma impulsão muito grande. Um time certinho, o lateral direito apoiava mais, o João Luiz, o Pecos marcava mais, o Juarez esticava mais, o quarto zagueiro, o Bolívar saía mais. Um time redondinho que... Foi no Morumbi com 110 mil pessoas, ganhar o título lá, não teve privilégio de nada, de jogar em casa, coisa nenhuma, e conseguiu. Ganhou o caneco.
A gente vai entrar, vamos chegar perto do break, mas eu queria saber do Narciso, vamos começar a falar de Olimpíada, da tua experiência na Olimpíada. É diferente? Os jogadores encaram como uma competição diferente a Olimpíada? No teu caso, o pessoal em 96 encarou, você foi treinado pelo Zagallo. Sim. Tinha uma atmosfera diferente? Tem uma atmosfera diferente justamente por ser as Olimpíadas, né? Porque você ali está convivendo com os melhores, não só do futebol, né? Mas de tudo que é esporte, né? Então, a gente está vendo a sua medalha de bronze junto com o seu crachá. Essa é a grande diferença que tem, entendeu? De você estar convivendo com pessoas que você vai ver uma vez só, né? Porque nas Olimpíadas, nessa nossa de 96, o grande time era dos Estados Unidos, que já tinha ido em 92, e aí em 96 manteve a base deles, e aonde passava... tinha bastante euforia, bastante multidão. Aí eu vou pedir pro Reale segurar um pouco. Era um time, tô vendo o Sávio, tô vendo o Narciso, tô vendo o Rivaldo, Ronaldinho, Bebeto, Aldair, Rivaldo, Juninho Paulista, Marcelinho Paulista, Zé Maria, Roberto Carlos, Dida, Derlei. Não, esse time nosso aí era muito bom. A gente vai fazer o break, eu só queria deixar o telespectador com um pouquinho de água na boca com esses jogadores aí, e a gente vai voltar para o segundo bloco do TV Com Debate. É um instantinho só. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste? Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? TV Com Debate especial das Olimpíadas já está de volta. Hoje nós recebemos aqui o canhão da Vila, Pepe Macia, o seu Pepe, e também o treinador Narciso dos Santos. Antes de entrar no assunto Olimpíadas de novo, eu queria dizer para você, telespectador, que TV Com Debate está aberto, você pode participar mandando sugestões para o nosso e-mail, para o nosso endereço no Facebook, o Reale já vai colocar o endereço aí na sua telinha. Se você tem algum problema na sua rua, no seu bairro, entre em contato conosco, que a equipe do TV Com Debate vai até você para tentar ajudar a resolver esse problema. Senhores, antes da gente entrar nesse intervalo, voltamos agora. Eu queria pedir licença para o seu Pepe e perguntar o que aconteceu naquele jogo com a Nigéria. Semifinal olímpica, Brasil e Nigéria, Brasil 3-1. Você estava dizendo que 35 do segundo tempo. Estava 3-1 para a gente, 35 do segundo tempo e o jogo tranquilo. Um jogo que nós sabíamos que nós íamos vencer o jogo.
Porque você sente isso quando o adversário te pressiona ou não te pressiona. Não, nós estávamos com o jogo tranquilo, tocava a bola, saía na cara do gol, perdia a oportunidade, eles voltavam, não davam perigo. Então a gente estava bem postado dentro de campo. De repente, saiu o segundo gol da Nigéria e aí a gente sentiu um pouco o segundo gol. Eles começaram a pressionar mais, começaram a ter mais a posse de bola, começaram a estar mais próximo da nossa área, com mais perigo. A equipe da Nigéria tinha 2 jogadores muito bons, um era o Okocha, que era um meia que finalizava muito bem, que chutava, o outro era o Kanu, que também fazia, e tinha um atacante também muito forte, Okanami, que era o nome dele, um negão muito forte também. Então, aquilo ali, e eles começaram a pressionar mais a gente, conseguiram o empate e aquela inexplicável virada que até hoje a gente não consegue explicar. Foi 4-3 na morte súbita. Se não tivesse morte súbita, você acha que o Brasil poderia empatar o jogo? E aí levar para os pênaltis, até eventualmente virar? Não. Que time a gente tinha? Poderia, até porque quando nós parou o jogo para ter a morte súbita, o Zagallo orientou a gente da maneira que ele queria que fosse, que nós fizéssemos, e até pela qualidade de jogadores que a gente tinha. Sim. Só dentro do nosso plantel nós tínhamos 3 campeões do mundo, que era o Aldair, o Rivaldo e o Ronaldo, que não jogou, mas foi para a Copa do Mundo com 17, 18 anos. Então nós tínhamos 3, fora a experiência dos nossos outros atletas, como você fez, todos nós éramos titulares das nossas equipes, acostumados a passar por pressão, então nós sentimos um pouco. Aquela seleção ela tinha um ar diferente, aquela seleção, nós éramos muito novos e alguns atletas nossos estavam um pouco, até pelas transações, se forem altas, a gente estava um pouco acima do bem e do mal. Acho que aquilo foi um dos nossos maiores defeitos. Então, aquilo que nós poderíamos falar, diminui mais um pouco para não ter essa bola por dentro, a gente esperava acontecer para poder fazer. Nós, durante toda a competição, nós pagamos muito caro por isso, justamente por isso, porque acreditava sempre que podia fazer as coisas com mais facilidade. Mas a campanha do Brasil foi muito boa naquela oportunidade, tanto que você chegar na semifinal e depois ganharam a medalha de bronze, Sim, nós né? ganhamos a medalha, não para aquele time nosso. Para esse time nosso, a medalha de bronze, nós não tínhamos pensamento nem na prata. A nossa era ouro, né? Ouro e ouro. Então, pelo nosso time, qualquer coisa que não fosse ouro para a gente era decepcionante. E nós colocávamos isso em tudo, palestra que a gente fazia, em conversa que a gente tinha, tudo que foi feito para que uma seleção pudesse ser campeão, eles deram para a gente. Eu vou conversar agora com um bicampeão, quero saber a opinião de um bicampeão do mundo, interclubes. O que se passa na cabeça dos jogadores numa final que vale tanto? No caso, era uma semifinal que valeria o ouro. E aí vamos lembrar que a Argentina disputou a final com a Nigéria e também perdeu. Sim. A Nigéria foi medalha de ouro. O que é aquele algo mais que muita gente fala, que alguns treinadores falam, manter a concentração. No futebol tem aquela máxima, o jogo só termina quando acaba. O que acontece, seu Pepe? Não é Olimpíada, mas não foi em Olimpíada, mas foi no Campeonato Mundial Interclubes. Em 63, 63, o Santos ia decidir com o Milan. Nós escolhemos o Maracanã. Nós sabíamos que o torcedor do Corinthians, de São Paulo, do Palmeiras, se a gente jogasse no Pacaembu, não ia torcer para o Santos ser campeão mundial, de jeito nenhum. Nós preferimos jogar no Rio de Janeiro. Jogado quando sabíamos que Vasco, Flamengo, Botafogo, a torcida deles iam torcer para nós. Concentramos no Maracanã uma semana para jogar contra o Milan, que havia ganho do Santos de 4-2 lá na partida de ida na Itália. Na partida de ida. E nós estávamos sem o Pelé, sem o Zito e sem o Calvé. 3 jogadores excepcionais. E entrou o Almir Pernambuquinho, que tinha muito carinho, muito carisma lá com a torcida do Vasco, do Flamengo, que era um guerreiro. E nós ficamos concentrados no próprio Maracanã uma semana. Perdíamos por 2-0 do Milan. O empate dava o título ao Milan. E nós estávamos perdendo 2-0 quando nós estávamos no vestiário. Um calor incrível. De repente, o Lula... Nós estávamos tomando um passeio. A eleição do Lula foi 5 minutos. Vamos lá, que vai dar. E... de repente caiu um temporal, relâmpago e tal, e o campo ficou alagado, e aí
nós, em 25 minutos, nós fizemos 4-2. Quantos gols você marcou Eu com essa marquei perna 2 esquerda? gols de falta. Marquei o primeiro e o quarto. Então mudou o jogo assim, de uma hora para outra. Nós ganhamos de 4-2, depois ganhamos de 1-0. Na terceira partida. Na terceira partida, o gol do Dalmo cobrando pênalti, e fomos bicampeões mundiais. Foi uma superação incrível que existe quando o time realmente é um time formado por atletas homens responsáveis que jogam bem futebol e que sentem a camisa, que é muito importante. Nesse jogo, os jogadores do Milan eles já estavam com essa sensação, nós já ganhamos 2-0, a gente ganhou lá, vocês sentiam isso? Nós estamos no vestiário, como eu falei para ti, tristes, baixos, perdendo 2-0, e entrou, acho que foi, não sei, acho que era o seu Antoninho, se não me engano, que era o auxiliar, e comentou, olha, eles estão preparando já do lado deles lá, já tem, a festa está pronta lá, tem champanhe e tal, vão festejar aqui no Maracanã mesmo o título. Estavam com 2-0 na frente e seriam campeões com empate. Aquilo parece que motivou mais a gente. Vamos lá. E entraram e ganharam. E entramos e realmente foi a maior vitória da minha carreira como jogador. E sendo protagonista, marcando 2 gols, né? Isso que marquei é mais 2 gols de falta. E hoje, até hoje o goleiro do Milan está coisa de procurando a bola. treinador. Eu não sei se o Lula realmente ele me usou psicologicamente ou não, porque eu estava no Maracanã, nós estávamos concentrados no Maracanã, e o Dalmo, que era muito meu amigo, lateral esquerdo, ele veio conversar comigo, o jogo era à noite, mas menos umas 2 horas, ele falou, Pepe, não se aborreça, mas eu vou te preparar já, porque o Dalmo tinha muita experiência, era 3 anos mais velho que eu. Você não vai jogar hoje. Eu digo, como não vou jogar? Pô, estou jogando há 1000 anos aqui, na decisão não vou jogar. O Lula preparou o Batista. Ele chamou alguns jogadores lá e parece que vai jogar o Batista na ponta esquerda. Eu falei, ai meu Deus, eu vou lá. Foi falar com o Lula? Eu vou apelar, eu queria jogar. Queria jogar. Então, mas fiquei ali que nem o boi quando vai para o matador. Fiquei ali aguardando a hora da preleção, né? Aí, quando chegou a hora da preleção, o Lula começava assim, vai jogar fulano, Pepe. Eu digo, então... Não, mas aí a raiva continuou. Aí eu entrei para se mostrar. Talvez ele tenha feito isso, que o Lula apesar de não ser um cara super influente, era um psicólogo nato, né? Então ele tenha mexido comigo, porque eu não estava numa fase muito boa, e veio com essa aí e funcionou. Está faltando comprometimento aos jogadores da nossa seleção olímpica hoje? Até ontem, alguns jogadores deixaram a desejar em relação na partida contra o Iraque. Falta vontade? Ou você acha que não é por aí, né, Cícero? Não acho que falta vontade. Porque os comentários ontem depois do jogo que estava faltando amor à camisa, comprometimento. Eu até acredito, se desses atletas aí, principalmente quando a gente fala, escuto falar, as pessoas falando, é mais daqueles que vêm de fora para jogar na seleção brasileira. Se esses atletas não quisessem jogar na seleção brasileira, eles não jogavam. Os clubes deles hoje fazem com que eles não precisam mais da seleção brasileira, e os clubes deles já pagam aquilo que eles querem e até muito mais sobre isso. Eu não acredito que falta vontade. Eu acredito que as coisas não estão dando certo, porque a partir do momento e o sonho, o pensamento de você, quando começa a jogar futebol, que você chega no profissional, que você chega num clube grande, é você chegar na seleção brasileira, porque os seus estágios, eles vão se complementando. Você passa pelo seu time, é titular pelo seu time, começa a virar ídolo, começa a virar artilheiro, bom defensor, todo mundo começa a falar de você quer chegar à seleção brasileira. E quando você chega na seleção brasileira, a primeira coisa que você pensa é você honrar a camisa e você ganhar títulos. Então, não acredito que isso passe pela cabeça do atleta. O que acontece é que as coisas não estão encaixando. E a gente também tem que dar mérito aos adversários. Aos adversários também, porque o futebol brasileiro acontece isso, né? Quando perde, é porque o cara foi para a noite, é porque o time fez um churrasco, é porque o cara está muito na balada, ele não está concentrado, não está bem fisicamente. A gente nunca pensa que o adversário também possa fazer. A gente se preocupa só com a gente. Não, os adversários, eles têm estudado o Brasil, mesmo não tendo o peso da camisa que a seleção brasileira tem, os jogadores de qualidade que a seleção brasileira tem,
Mas hoje existe uma tecnologia muito grande por trás disso, que faz com que você neutralize alguns atletas e você hoje, se postando sempre atrás, você tem uma facilidade maior de você neutralizar o seu adversário. E quando você pega um adversário que ainda não está bem, facilita um pouco mais o seu jogo. Que foi o que aconteceu na partida contra o Iraque. O seu Pepe treinou, trabalhou no mundo árabe, eles também evoluíram, trouxeram muitos jogadores de fora, vários argentinos, brasileiros, europeus, para fortalecer. O Catar vai ser sede de Copa do Mundo. O futebol de lá também melhorou. Então melhorou com os estrangeiros, porque antigamente eles jogavam, os estrangeiros pegavam muito africano e tal. Depois eles começaram a trazer do Brasil, da Argentina, e da Europa, da Espanha, jogadores de um nível muito bom. Então o futebol melhorou lá, inclusive público. Quando eu fui lá a primeira vez, ia 50 torcedores de jogo. Agora já havia no estádio 10 mil pessoas, sabe? Então eles já estão gostando do futebol, né? E aprendendo a jogar. Aprendendo com jogadores de primeiro nível que eles levaram para lá. Jogadores e treinadores, né? Tem treinadores também de primeiro nível, contrataram muitos, eles gostam muito de treinador brasileiro e treinador alemão, sabe? E jogador argentino. Boa mistura. O argentino se compromete mais que o brasileiro. O argentino, onde vai, ele quer jogar e quer. O brasileiro, estou com saudade de casa e tal, já é um pouco diferente. Mas o argentino, ele se compromete mais e a preferência dele realmente em termos sul-americanos, é o argentino e o brasileiro depois. Narciso, você acredita que também, você já falou, o futebol também, hoje com essa globalização, ontem os jogadores do Iraque, eles claramente revezavam nas faltas, tanto que não teve ninguém expulso, foram até certo ponto um pouco violentos, mas... Uma sobra em cima do Neymar, que sempre tinha um jogador de sobra em cima do Neymar, quando não era o segundo, que ele enfrentava o primeiro, tinha um segundo, tinha um terceiro, e pegou uma seleção que não estava numa noite inspirada, né, em termos de movimentação, dá para perceber a chateação do Neymar, sim, de não ter nenhum tipo de liberdade para jogar. Eu pegava a bola, vinha 1, 2, tinha que passar... Justamente. Mas esse jogador diferenciado, no caso do Neymar, do Messi, do Pelé, ele vai ser, obviamente, mais pressionado, vai receber mais faltas, vai ser provocado... Aí é onde é que entra a maturidade de quem joga do lado. Quando o seu Pepe frisou isso muito bem, o Pelé, e já escutei várias entrevistas do seu Pepe, o Pelé não era normal, era anormal. Mas ele tinha do lado dele pessoas também anormal. Pepe, Coutinho, Mengal, essas pessoas também eram anormal. Então, eles entendiam que quando o Pelé estava marcado, quem resolvia os problemas... era os outros. Na seleção brasileira, isso ainda não... Eles não entenderam isso, eu não sei, pela falta de experiência, por ser um pouco mais jovem, porque quando você tem um ídolo e um cara de um peso muito grande como o Neymar, quando as coisas estão apertadas, qual é a primeira coisa que você pensa? Joga nele. Vou jogar nele, exatamente. Eu vejo isso muito. O Neymar, uma coisa, o Neymar não está 100% das suas condições físicas, porque até as arrancadas do Neymar, ele não está conseguindo dar. Uma das coisas que ele tem de forte dele que é as arrancadas, que ele consegue ter uma movimentação sem a bola, com o corpo muito grande, ele não está conseguindo fazer isso. Os dribles que o Neymar tem tentado também não está conseguindo, que é uma facilidade do Neymar ele driblar. Ele não tem conseguido fazer isso, então o físico e o técnico, ele anda junto. Se você não está bem fisicamente, você não consegue fazer tudo que tua cabeça quer. Ele pode até pensar em fazer, mas o seu corpo não está pronto para fazer aquilo, ele não consegue fazer. E isso está visivelmente no Neymar. Ele tem perdido bolas que ele nunca viu o Neymar perder. Nunca. E com isso, os outros atletas também sentem. Quando você vê o seu melhor jogador não conseguindo, e aí você não tem aproximação, você não tem um outro atleta que chama essa responsabilidade, outro atleta para fazer diferente, aí você acaba... a equipe toda sentindo nesse sentido. A gente vive uma dependência do Neymar? O senhor acha, seu Pepe? Eu acredito que sim. Na seleção? Sim, eu acho que sim. Muito. A gente percebe que a seleção anda jogando extremamente preocupada porque não vê espaços
para lançar o Neymar, para o Neymar decidir. O próprio Neymar sente isso. E fica mais difícil, né? Então tem que haver, no caso da seleção brasileira, uma superação um pouco maior de todos os outros jogadores para ajudarem o Neymar no caso. A gente vê o Neymar, a gente focaliza o Neymar na televisão, que ele está extremamente preocupado de não estar funcionando bem. O que dá a impressão é que ele está incomodado com a situação. Com a situação. Porque no Barcelona ele joga com Lionel Messi e Luizito Soares. Sim. E a bola chega com 10 para ele. Como o Iniesta, né? Quem faz isso é o Iniesta, né? Com perfeição. E ele tem que muitas vezes sair, voltar, pegar essa bola, tentar alguma coisa, ou uma tabela para entrar com a bola, ou ir sozinho com a bola e 3, como você falou, 2, 3 jogadores. Vai chegar uma sobra e vai acabar tirando. Tem muita estrela para pouca constelação aí nessa seleção olímpica? Em relação a essa questão? Eu tenho uma opinião muito formada em cima disso. O futebol brasileiro ele ficou tão dependente e tão previsível que nós hoje, não que não tenham qualidade, são atletas que têm qualidade, mas não são estrelas. Vou dar um exemplo, o Gabriel, nosso aqui. Ele é um atleta que ele tem qualidade, mas ele não é uma estrela do futebol. Ele não é aquele jogador que decide o tempo todo, não é um jogador que é habilidoso, que faz gol de cabeça, que finaliza com as 2 pernas. Então, ele não é aquele jogador ainda pronto para ser essa estrela. A mesma coisa é o Gabriel Jesus. Só que o futebol brasileiro, ele está tão dependente de ídolos, mas tão dependente de ídolos, que nós acabamos, quando eu falo de uma maneira em geral, tanto da imprensa como nós, técnicos, jogadores, nós acabamos achando que esses atletas resolvem os nossos problemas. Não, eles não estão prontos ainda para isso, para ser uma estrela, como nós colocamos um ídolo hoje dentro do futebol. Hoje eu principalmente, eu acho que dentro do Santos Futebol Clube nós temos 2 jogadores fabulosos. Um é o Renatinho, o outro é o Ricardo Oliveira. São os 2 jogadores fabulosos, tecnicamente, de todos os sentidos, que vem atuando. O Lucas Lima é o 10 do Santos, mas também é um carregador de bola. Ele não é um cara técnico, deixa o cara na cara do gol o tempo todo. Não é. Ele é um carregador de bola, movimenta o campo todo, jogador moderno, é diferente. Movimenta o campo todo, corre mais com a bola do que toca. E nós acreditamos hoje que o Gabriel Jesus, que o Luan, que hoje joga no Grêmio, que são as grandes estrelas do futebol brasileiro, e não vejo assim. O seu Pepe também acho que vai ter uma opinião parecida, porque hoje em dia o jogador faz 2, 3 jogos, faz 1, 2 gols, ele já é seleção, ele já é o fenômeno, já é o mito. O senhor que também foi um grande jogador. Os jogadores atualmente hoje, eles pensam que eles são mais do que eles realmente são? Depende da cabeça do jogador. O jogador que o Narciso citou, por exemplo, o Ricardo Oliveira, é muito inteligente. É um cara inteligente dentro e fora do campo, né? Então ele sabe das condições dele, que já tem mais de 30 anos, né? E é um jogador que está sempre bem colocado, sempre procurando facilitar os companheiros. É um jogador ainda de primeiríssimo nível. Voltando um pouquinho ainda a um outro assunto, com relação a tipo de marcação, em determinada ocasião que eu conversei com o Guardiola, ele me falava já do Messi. O Messi, quando era garoto, juvenil, ele falava: mister, há um jogador em Argentina chamado Lionel Messi, ganha juvenil, é um artilheiro, vai ser jogador fantástico. Isso o Guardiola me falou há 10 anos atrás. E o Messi virou essa fera que todos sabem. E o outro detalhe, na Espanha, há uma espécie de um acordo entre os clubes para não haver um excesso de marcação individual em cima dos grandes craques. E eles comentam isso. O público vai no jogo para ver quem? Vai para ver o Messi. Então você coloca um brucutu, não deixa o Messi jogar, e porrada daqui. E então os clubes, na Espanha, se você vê os jogos da Espanha, você não vê essa marcação individual incrível que existe no Brasil, principalmente, né? Os grandes astros têm assim, um acesso maior para poder jogar, para poder fazer as grandes partidas e para poder, principalmente, levar o público no estádio, porque ninguém vai lá no estádio para ver o cara anular fulano de tal, né? O
O senhor tem uma história interessante com o Pep Guardiola, o senhor pode falar da cabeça? Qual é? Quando o senhor treinava o Pep Guardiola no mundo árabe, o senhor pediu para ele fazer uma marcação e ele... Sensacional. O que ele falou? Realmente ele era um cara muito inteligente, eu percebia que ele ia ser futuramente treinador, porque ele tinha com ele, sabe, Narciso, a pessoa que fazia companhia ele, o empresário dele, amigo dele, que anotava tudo que era feito nos treinamentos, nos jogos, e percebia que ele perguntava muito para mim como é que era Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, como é que era Clodoaldo, Zito, como é que jogavam e tal, e eu conversava com ele, eu acho que até falei demais, viu, porque a primeira oportunidade ele meteu 7 e não deu peixe. Quando o Santos levou aquela lambada, eu falei, acho que falei demais para ele. Então a gente ficava conversando lá depois do treino, tomando um refrigerante, batendo papo, e ele queria saber tudo isso. Mas esse detalhe da cabeça realmente é verdade. Eu coloquei lá na folheto que coloca na parede, quem vai marcar, fulano e tal, faltas contra nós, quem vai cabecear. O Guardiola era o médio volante, jogador de defesa, né? Embora ele chegasse bem no ataque também. Mas eu coloquei lá, fulano e Guardiola e tal. E aí ele me chamou, disse, mister, pode olhar decir uma coisa? Eu digo, pode. Eu nunca coloquei lá a cabeça na pelota em minha vida, não vai ser aqui que eu vou colocar. A cabeça la tenho para pensar. A cabeça tem para pensar. Para pensar, é. Aí o senhor liberou o Guardiola. Logicamente, eu não vou aborrecer meu ídolo, eu tirei, deixa ele jogar, valia a pena, ele jogava muito. É bom ter jogador assim, Narciso, que pensa junto, que ajuda o treinador? É muito bom. Você ter um segundo treinador, 2 treinadores dentro de campo, facilita muito para quem está fora, né? O seu Pepe foi treinador, sabe o quanto isso é importante. Você tem alguém que nem sempre a gente de fora, a gente consegue ver tudo aquilo que está ali dentro. Tem vezes que o atleta mesmo, na entrada do vestiário, de repente quer fazer uma coisa diferente. Daquilo tudo que foi treinado, combinado na semana. Uma jogada ensaiada diferente, um chute diferente, um posicionamento diferente. Eu acho que hoje você tem que estar apto dessa época, acredito também que existia. E eu gosto disso, eu gosto de conversar com o atleta, principalmente quando eu faço meu treino tático, coletivo, sei lá, todo tipo de treinamento. Primeiro, a pergunta que eu faço é como eles se sentiram no treinamento. Porque se o atleta ele não entende aquilo que você fala, você pode ter certeza que você não vai tirar nada de bom desse treinamento que você fez. E o treinamento é justamente para você corrigir aquilo que você tem de errado e para você fazer com que o atleta renda. Se o atleta não render, como é que você vai fazer? Você trabalhou com algum atleta que não entendesse nada do que você falava e jogava muito? Eu não cheguei porque, assim, na base, os atletas geralmente não te questionam daquilo que tu fala, né? Eles acabam fazendo tudo aquilo. Acho que uma vez só que o Paulo Henrique fez um questionamento de posicionamento, se ele podia jogar mais por um lado ou pelo outro, assim, mas não que nenhum nunca falou assim, não entendi, mas também não fez nada daquilo que a gente falou, né? Paulo Henrique, você diz Paulo Henrique? O Ganso PH. Seu Pepe, o senhor foi homenageado por conta da passagem da tocha olímpica aqui por Santos. Conta como é que foi essa emoção. Eles me avisaram algum tempo antes, né, pelas umas 2 ou 3 semanas, que ia ter essa homenagem a mim. Você ficou surpreso? Fiquei muito feliz, né, porque é um negócio realmente diferenciado, né, uma Olimpíada, na cidade onde eu nasci, eu sou santista, né, nasci na rua João Pessoa, aqui em Santos, morei muitos anos em São Vicente, mas nasci em Santos. Então, essa tocha foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, do esportivo, como treinador, como jogador. E, poxa vida, vou guardar essa memória, essa lembrança para sempre. Né? Não pude levar a tocha para casa, né? Mas tenho lá a camisa, tenho o agasalho que eles me presentearam. Foi uma emoção indescritível, como se fosse... eu tivesse marcado um gol de um campeonato mundial, um gol do título. Foi o equivalente a uma conquista. Exatamente. Foi. E uma bonita homenagem, o senhor merece, por tudo que fez pela cidade, pelo país, porque quando defendia a seleção brasileira ou o Santos Futebol Clube,
no exterior é o país, é o Brasil que está lá, independentemente de cor, de clubística. Parabéns a quem teve essa ideia de homenagear o seu Pepe. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu vou fazer um ping-pong rapidinho aqui. Narciso, nós conseguimos ganhar essa medalha de ouro no futebol masculino? Ainda tem uma grande esperança que isso vai acontecer. O Brasil se classifica para a Copa do Mundo da Rússia? Ah, também. Muito. Até porque hoje, se o Brasil não classificar, e a gente tem um pensamento muito grande que o Tite é o melhor treinador do Brasil, que tinha a possibilidade de poder estar treinando um time europeu, e a gente não classificar com o melhor treinador do Brasil, então, meu amigo, fecha o livro e vamos embora. Seu Pepe, a gente ganha essa medalha de ouro? Ganha. Ganha. E a gente se classifica para a Copa? Acredito que sim. Então, com o aval desses dois grandes jogadores e também treinadores, o TV Com Debate fica por aqui. A gente espera ter feito um programa diferente, falado da Olimpíada, principalmente do futebol, e deixando aqui a nossa torcida para que a seleção brasileira, tanto feminina quanto masculina, consigam chegar às finais e aí jogar com amor à camisa, com vontade. Ganhar ou perder é do jogo, isso faz parte, mas vamos entrar para ganhar porque nós estamos jogando em casa e a festa nesses dois esportes, principalmente, acredito que tem que ser feita pelos brasileiros. Mais uma vez, obrigado, seu Pepe Macia, obrigado, Narciso dos Santos. Eu agradeço. Obrigado a você, telespectador. Não esqueça, TV Com Debate, mande a sua sugestão de pauta, mande o seu problema, nós vamos aí verificar e resolver o seu problema. TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos no próximo programa.